Senhoras e senhores, doutores e doutoras mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Você manda para o Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e estou aqui do lado da aniversariante do dia desta gravação, Natália Dias. Como vai? Gente, melhor impossível. Comecei Radiante. Radiante. Sagita. Comecei Sagitário, 35 anos. Já malhei. Já recebi cesta de café da manhã. Já cantei parabéns com meu marido e com a Jesus. Já estou aqui gravando ao lado de pessoas super especiais. Não tem como ser melhor, Rodrigo. 35 vai ser um sucesso. Tá preparado? Tô preparado. Pra embarcar nesse jato? Tô preparado. Eu comprei sucesso na planta lá no começo de 2022. Pra gente agora ficar rico junto, Natália. Rodrigo, isso poderia ser seu parabéns pra mim. Natália, te comprei na planta. Exato. Então pode considerar, então. Vou botar no Stories hoje. Te comprei na planta. Parabéns, Natália Dias. Mas... Muito obrigada, meu amigo. Vamos juntos. Vamos juntos pra cima. Então, mas já pensando no 35, apresenta aí a nossa convidada de hoje, que eu acho que vai ser um papo que é inédito, tem certas coisas que a gente vai falar de forma inédita aqui. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, bem inédito. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para falar com uma pessoa muito especial, que por um acaso ocupa uma posição que a gente nunca tinha conversado aqui no Manda Pro Jurídico. Posição essa que eu estou cada vez mais próximo. Mais próximo, mais interessado. Sim. E, além disso, uma posição que conversa muito, inclusive com a live que vamos fazer no dia 8/12, quando a gente trata de tendências jurídicas. Por quê, pessoal? Por quê? Estamos aqui ao lado da queridíssima, gravidíssima, linda Vitória Barbosa, que é head da área de expansão Latam da Netlex. Netlex, essa que eu tenho certeza que você conhece, nós conhecemos muito, eu e todos os meus amigos do corporativo conhecemos, que é uma legal tech brasileira com muita relevância no mercado, tanta relevância que está transbordando essa relevância para o mercado latino-americano. Vitória, muito obrigada pela sua presença aqui nesses suspiros finais de dezembro para conversar com a gente entender um pouquinho do amadurecimento desse mercado, das legal techs e do posicionamento do Brasil e da América Latina frente à adoção dessas novas tecnologias para trazer eficiência para as empresas. Com certeza, obrigada a vocês por me chamarem num dia tão especial. Celebrar seu aniversário aqui juntos e nesse mês que já é tão festivo, então um prazer estar aqui com vocês pra gente bater esse papo, falar de América Latina, que eu acho que no Brasil a gente é muito centralizado em falar do mercado brasileiro, com certeza. Muita coisa. Mas muitas empresas que atuam, né, tanto no Brasil quanto nos países Latam, então acho que vai ser bem produtivo e vai ser legal pra quem tá ouvindo conhecer um pouquinho mais desse mercado também. Eu vou puxar já um assunto que eu sou muito entusiasta, porque assim como eu, Vitória fez uma transição de carreira, visto que ela é advogada de formação, também sou, e conseguiu fugir da advocacia. Vocês fizeram a melhor coisa, porque é uma fuga dentro. tangenciando. A gente tá aqui. Você tá mudando a sua ótica e seu ponto de atuação, mas você tá ainda no mercado jurídico agarradinho ali. Exatamente. E assim, isso é verdade. É um mercado que tem muito... É a transição dos espertos. É um mercado com muito potencial, né? Muito. E eu queria entender qual foi a sua estratégia, assim, para fazer essa transição e o que te fez falar, cara, realmente, talvez esse é o meu mercado, mas essa não é a minha atuação. Perfeito, Rodrigo. Ótima pergunta. E, assim, vou ter que te contar um pouco da minha história para você Por favor, chegar somos lá. todos ouvidos. Mas foi muito natural. Acho que a minha transição de carreira, ela aconteceu talvez porque eu tenha mandado para o universo algo que eu não estava gostando tanto, mas aconteceu de uma forma mais natural. Então, só para contextualizar até todo mundo que está ouvindo, eu fui estudar em São Paulo com 15 anos porque minha família morava em Rondônia. Então, até um trajeto, talvez, possa ser que algumas pessoas que estejam ouvindo tenham feito o mesmo, né? Que vieram de outras regiões do país. Então, fui estudar em São Paulo, fiz ali ensino médio e aí entrei no Mackenzie. Então, formei no Mackenzie. E no meu primeiro semestre de faculdade, o que eu mais queria como uma estudante, quase sem dinheiro ali em São Paulo, era começar a trabalhar para ter o meu dinheiro e conseguir ter uma rendinha um pouquinho melhor. Então, comecei a estagiar em escritório, que era o mais natural, tradicional, até naquela época, assim. E pagava bem, e paga bem também. Paga bem, você tem uma expectativa sobre o seu plano de carreira dentro desses escritórios. Aquele sonho maravilhoso, te mostra assim, né, as etapas, até virar sócio. Peraí, gente, eu tô desse lado da força ainda, vamos abraçar os escritórios. Eu tenho um pouco de mágoas, mas tudo bem, faz parte, eu vou tratar na terapia disso aí.
Mas diga. Exatamente. E, assim, super admiração por quem faz, Com né, certeza. todo esse trajeto, porque não é nada fácil. Tem que admirar. Nossa, Tem que admirar Tem muito. que admirar, galera. Tem mesmo, tá? Não, Cara, Não, é muito suor, tô né? falando de Realmente, pilha, assim, verdade. é uma É muito expectativa suor. de muitos anos É, pra muito você suor. chegar num patamar um pouco mais tranquilo. Mas aí eu comecei a estagiar logo no primeiro semestre de faculdade, com uma vontade gigantesca de entrar nesse mercado de trabalho. Minha família inteira é de advogados, então, assim, né, queria muito já começar a construir ali meu pé de meia e entender esse mercado. E eu tive uma decepção muito grande, porque eu entrei com tanta vontade que eu achei que eu fosse amar, assim, de cara, trabalhar em escritório e ter, né, essa carreira. Mas eu não gostei. E aí, com 6 meses de estágio, eu falei, gente, eu sempre sonhei fazer direito, eu tô aqui fazendo, comecei a trabalhar. Não tem como ser isso pra minha vida. Eu não consigo me imaginar anos fazendo isso, sendo que eu tô há poucos meses e já não quero mais, de certa Só forma. uma dúvida, Vicky. Quando você começou a estagiar no escritório, qual era a sua área de atuação? Contencioso. Ah. Que é, né? É ainda uma das mais peguei. desgastantes. Ela ainda foi pro punk. Ela nem foi pro Exato. consultivo, ela foi pro punk hard. Exato. E aí eu, enfim, pensando ali nas possibilidades, e direito é muito bom nesse sentido, né? É um universo. Ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia, com tantas coisas que a gente pode inovar dentro da carreira do jurídico, assim, é um universo. Então eu falei, cara, deixa eu parar para pensar. No escritório não é a única possibilidade. E aí, como eu já estava em São Paulo traz para você muito também das possibilidades de empresa, né? Sim. De in-house. Então, eu comecei a olhar e ver as minhas amigas também que já estavam estagiando em empresa e eu achava mais legal, mais dinâmico, etc. Dentro desse contexto, o que eu decidi fazer? Uma segunda faculdade. E aí, eu iniciei Relações Internacionais. Olha, Então, eu sou formada em RI pela SPM. internacionalista. Então, eu fiz essas 2 faculdades juntas, que foi um período muito louco da minha Imagino. vida. Fazer as 2 juntas, mas foi incrível, assim. Então, e me trouxe... É uma faculdade que te traz uma amplidão, acho que uma visão, né, muito grande. Acho que é um senso crítico também. Acho que deve ser uma faculdade muito interessante de você cursar. Exato, exatamente. E eu acho que, assim, dentro da minha experiência que eu já vinha construindo com o jurídico, de estar estudando, né, direito, ter ali a possibilidade de fazer uma outra carreira, enfim, dentro de RI, me trouxe a parte de negócios. Que, quando eu me formei em direito, acho que isso vem mudando um pouco dentro da faculdade ali, da vida acadêmica, mas quando eu estava na faculdade ainda não tinha nenhum tipo de movimento nesse sentido. Então, poder ter estudado na SPM me trouxe a visão de negócio, de tipo, como que o jurídico, uma pecinha ali dentro de uma empresa que é gigantesca, como que a gente consegue ter um olhar de negócio para essa caixinha? E aí eu consegui fazer esse link desses dois ainda na faculdade. Você parou de ver a árvore e começou a ver a floresta, né? Exatamente, Exato. exatamente. E aí, assim, dentro disso, enfim, fiz outros estágios, fiz estágio até para empresa fora, também nos Estados Unidos, que me possibilitou usar o inglês, que foi excelente. Mas dentro disso eu falei, eu quero trabalhar em empresas com foco em tecnologia. Eu já coloquei, assim, isso na minha cabeça. Então, se eu ia mandar um currículo, mesmo de estágio, eu já tentava procurar dentro de uma posição de tecnologia E só pra com contextualizar, direito. Vicky, em que ano foi isso, mais ou menos? Só pra gente entender em que cenário de maturidade o mercado tava. Eu me formei em 2019, acho que foi isso. 2019. 2019. Pré-pandemia. Então Pré-pandemia. Tava no pré do boom da tecnologia, no último grande boom da tecnologia. Exatamente. Porque quando eu entrei na Vetex, e aí já falando um pouco da minha trajetória profissional, eu entrei na Vetex, foi até quando eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque eu entrei e era o início da pandemia, quando eu entrei na Vetex. E a empresa nem sabia quanto tempo ia durar. Então, a minha contratação foi, olha, a gente está aqui nesse momento de pandemia, mas em 3 semanas a gente volta pro presencial, depois desse lockdown. E você já tem que estar morando no Rio de Janeiro. E aí, eu me desfiz do meu apartamento de 10 anos em São Paulo, meus móveis, etc. Correu pra cá. Vim pra cá, alugando apartamento no FaceTime, com um cara do 5º andar. Caramba. Que loucura Cheguei, foi ele essa tinha época. tirado todos os móveis, eu tinha vendido tudo.
Eu tive que comprar, enfim, tudo Ficou de novo. dormindo no Mas fez parte colchonete um tempo. Faz parte do meu histórico de mudança pro Rio de Janeiro. E essa é aquela foto do LinkedIn que você tira? É aquela primeira foto, meu primeiro dia Como que é? de Um presencial sonho, no deu tudo trabalho certo. Deu tudo certo. Exatamente. Ela Emprego com dos colchão meus inflável, ela com colchão inflável, assim, no primeiro dia de... Colchão, uma TV e um micro-ondas. É, É que ela tinha. Exatamente, foi bem isso. Mas, enfim, quando eu entrei na Vtex, eu fiquei muito feliz, porque era justamente o rumo que eu queria, né? Uma empresa de tecnologia. E dei muita sorte, de certa forma, porque na pandemia, que durou muito mais tempo do que todo mundo esperava, e-commerce explodiu. Sim. E a Vtex é uma plataforma de e-commerce, né? Então, eu entrei em jurídico, in-house, né? Porque eu entrei na Vtex. A área do jurídico ainda não tinha sido formada. Então, eu entrei para fazer parte de auxiliar de vendas. Imagina, o time de vendas negociava muitos contratos, Sim. precisava de um advogado ali para apoiar, mas não existia O cargo, de fato, né? exato. E não existia a área do jurídico. Então, depois que eu entrei, a gente montou essa área, que foi uma super experiência, eu super nova, né? Começando a trabalhar, de fato, efetivamente, Sim. full-time nesse momento. Ter a possibilidade de participar da estruturação de uma área, de ver as heads ali sendo constituídas. Eu já estava dentro da empresa. E aí, a gente fez o quê? O IPO em Nova York. E eu A Vtex é participei do de Alfredo todo... Soares, não é? Ou O tô Alfredo é enganado? um dos sócios. Então, pois é. exatamente. Por isso que eu vou conhecer o nome. Exato. Eu posso até falar aqui, porque já passou. A gente assessorou, no BBL a gente assessorou o M&A da Vtex. Vocês são realmente muito, muito legal. Uma empresa bem legal. Exato. Não, foi uma escola, assim. Foi uma faculdade 3, eu acho, dentro da minha vida profissional. Porque ter feito essa parte da estruturação, aí ter feito o IPO, que é um processo super único, e tão júnior na carreira, ter Sim, passado por sim, isso, sim. me deu uma bagagem muito grande e uma visão muito de negócio. Porque como uma área nova, jurídica, dentro de uma empresa de tecnologia que cresce muito rápido, a primeira impressão que você causa é que você vai trazer burocracia para dentro de casa, Sim. né? E aí a gente falou, como que a gente cria essa área e faz com que todo mundo goste dessa área? Para que todo mundo queira aqui bater na nossa porta e falar: oi, vem me ajudar, participa desse projeto junto comigo. Não ser o jurídico que vai receber ali por último, só dar aquela revisada rápida, já tá tudo certo, tá? Só assina aqui, pra não ser esse jurídico, né? Não, exatamente. E aí a gente foi fazendo vários projetos para conseguir garantir que a nossa área ia ser querida pela empresa, assim como as outras áreas de negócio eram. Não né? ser o patinho feio, né? O jurídico lutando pra ficar mais parecidinho com o core do business, Começa assim, né? a falar as palavras assim, que troca o latim pelo inglês, né? Pra dar uma diferenciada. E aí, como é que foi esse momento Não, aí? e esse movimento é um movimento que todo mundo passa e vai sempre passar, né? O jurídico Sim. quer, Sim, de certa ganhar forma, protagonismo, Que é o seu óbvio. protagonismo. Exato. E ser visto como uma área de negócio Sim, de negócios, mesmo, de né? fato. E aí, um desses projetos que a gente fez, a gente decidiu implementar um CLM. Uma ferramenta justamente para trazer eficiência. E aí foi a minha primeira vez com contato com uma plataforma de CLM. E aí, para quem não conhece, está ouvindo a gente, CLM significa Contract Lifecycle Management, que são basicamente ferramentas para fazer toda a parte de gestão contratual, end-to-end, né? Desde a criação ali até o pós-assinatura. Então, foi a primeira vez que eu tive Essa contato com plataforma, uma ela ferramenta. era gringa ou ela era brasileira? Gringa. Gringa, né? Uma É. das mais conhecidas no mercado. Sim, eu sei. E foi muito legal para mim participar de todo esse processo de entender, cara, o que a gente tem aqui para... A gente vai trazer eficiência para onde? Tipo assim, qual que é o nosso problema aqui dentro da empresa, nessa parte de contratos? E como que uma empresa vai ajudar a gente? E a gente, enfim, foi atrás do mercado e contratou uma plataforma gringa, que inclusive já era fornecedora ali da empresa na época, então foi um processo até um pouco mais simples. E disso, nesse momento que eu caí no Netflix logo em seguida. Porque a gente tinha já implementado, já estava utilizando, e aí o Flávio, que é o CEO do Netflix, entrou em contato comigo via LinkedIn mesmo, para falar de uma oportunidade. E eu estava ali super por dentro das ferramentas, né? Porque tinha acabado de passar Tava no processo de onboarding processo, ali, né? Exato. Aí eu falei, gente, que interessante, né? Uma plataforma brasileira de CLM, eu nem sabia que existia, de verdade, assim. Não tinha nenhum Mercado, conhecimento que ano ainda. foi isso? Isso foi 5 anos atrás, né? Então, 2020. 2020. Por que eu pergunto muito, Ana, Vicky? Porque a gente assentar a cronologia dessa mudança jurídica é muito importante, porque a gente situa um pouco, A gente tá- situa um pouco a audiência. A gente tá vivendo isso, né? Porque A todo momento. se você pensa, há 5 anos,
O mercado, ele tinha um nível de maturidade Nossa, muito diferente. muito inferior Muito ao que a inferior. gente está vivendo hoje. Então, enfim, era bem razoável. Primeiro, seria bem razoável, inclusive, você, uma profissional jurídica, não conhecer uma plataforma de CLM. Seria Exato. muito razoável isso. Verdade, Perfeito. verdade. E aí você chega na Netflix, mas você chega como jurídico também? Ou você lá dentro já falou, não, cara, eu quero outro espaço para poder desempenhar a minha vontade? Perfeito. profissional? Assim, eu amava trabalhar na Vtex no jurídico. Não pensava até então em sair, até porque na minha cabeça eu tinha encontrado bem o que eu queria, né, de trabalhar em tecnologia. Gente, o que é isso, Rodrigo? É a Siri, tá querendo ter uma conversa A aqui. gata tá falando com a gente. É a Siri. Ela quer participar, né? O que a gente vai fazer? Tá muito bom o papo. Ela Nossa, quer pivotar de carreira também. Tá querendo fazer outra função na Apple. Alguém me ajuda aqui agora, tá todo mundo perguntando muito. Tá ficando difícil o meu trabalho. Mas fala, Vicky. E aí aí, você, como foi? como é que foi? Como é que era o escopo do trabalho? Inicialmente, né? Agora o atual a gente Não, sabe. e aí eu fui conversar com o Flávio, não fazia ideia do que seria e etc. E ele falou, olha, a gente está com uma vaga aqui que é para a área de negócios. Então, a ideia, assim, é contratar uma pessoa que tenha o background jurídico como você tem, mas que consiga entender as dores das empresas que estão chegando. Nossa. Que visão Para legal. você conseguir trazer uma solução que faça sentido para cada empresa. Porque, como uma plataforma de CLM, você pode resolver problemas em diferentes pontos ali para cada empresa, né? E aí eu falei, cara, que interessante isso, né? Eu acabei de passar por um processo de implantação de uma ferramenta, aí tem uma outra aqui brasileira que eu não conhecia me chamando, e comecei a pesquisar sobre e pedir para ele me dar acesso à plataforma. Porque como eu já usava uma no dia a Sim. dia, eu queria entender o quão atrás estava, eu ia estar dando um passo atrás, eventualmente a gente fica com todas essas dúvidas numa mudança, como é que era a né? experiência do usuário, né? Exatamente. Você sabe que isso é uma coisa que eu faço aqui até em patrocínio? Quando o patrocinador, uma das primeiras coisas que a gente pede, né, é o acesso à plataforma, Pra ou conhecer. seja, para conhecer, pra gente entender a experiência do usuário, ela é muito importante, Fábio. Exatamente. E assim, depois que você pega essa visão, isso te dá vários outros insights sobre, enfim, até como conversar com o patrocinador, né? Então, foi muito nessa linha que eu pedi o acesso. E pra mim foi um momento de virada, de dar atenção a essa oportunidade. Porque até então eu tava tipo assim, legal, deixa eu conversar aqui, porque a gente nunca vai fechar a porta, né? Ainda mais no início, assim, da carreira e tal. Então, ainda mais com o CEO, enfim, achei super legal. Na hora que eu acessei o Netflix e comecei a utilizar, eu vi que tinham vários pontos que a ferramenta que eu utilizava não tinha. E o que me chamou a atenção foi o fato de ser uma empresa brasileira. Então, eu tinha certeza que uma ferramenta gringa ia ser muito melhor, né? A gente acha que tem essa síndrome do vira-lata um pouco. Ainda mais em de relação à sempre- tecnologia, né? Exato. Ainda mais. Achar que a gente vai estar atrás. E aí, quando eu usei e comecei a ver que até o setup, enfim, era tudo um pouco mais fácil de fazer e tinham vários pontos que eu gostaria que a outra tivesse e que o Netflix já tinha, isso pra mim me chamou a atenção. E isso me deu vontade de entrar no Netflix. É engraçado, né? O potencial da empresa O mesmo. potencial da empresa. Então, o produto me convenceu mais do que o CEO, assim, de certa forma. Mas isso é visão de negócio, né? É. Ainda mais a Netflix estava early stage, como é que ela estava nessa época? Ela tava com Series B na época. E aí, assim, enfim, a última Então já rodada que a gente estava um fez... pouquinho mais tracionada, Já estava né? mais Já tinha ali um tracionada. investimento e e tal. já tinham empresas muito grandes Sim, como como clientes. Então, isso com certeza me deu uma segurança Sim. também para entrar, né? Não era... Já tinha o case com Arcelor, enfim, no site. Então, você fala, pô, a empresa tem o potencial de atender empresas grandes, isso te dá uma Sim, segurança, sem né? dúvida. E aí, foi esse o momento que eu falei, legal, acho que faz sentido. Eu já trabalhava junto com o time de vendas da Vtex e achava a atuação deles muito legal. O time de vendas, via de regra, é aquela galera super animada, te liga o tempo todo quando você tá no jurídico, né? Mas eu sempre fui agitada, então eu gostava. Eu falei, olha, acho que... Sei lá, sou nova, acho que estou no momento de eventualmente me arriscar para uma área de negócios. Tinha o background de RI, de RI, negócios, sim. que Super. casou super bem. E eu olhei para a oportunidade da Netflix e falei, olha, eu vou casar o meu background jurídico, ele vai continuar sendo importante. Sim. E eu vou conseguir utilizar muito a área de negócios que no jurídico, até então, eu achava que eu não conseguiria usar tanto. Hoje eu até mudei a minha visão em relação Sim. a isso. Mas é porque o mercado mudou também, né? O mercado, É. exatamente, foi trazendo essa maturidade para dentro do jurídico. Aí eu falei, eu vou topar esse negócio. E topei. E aí entrei no Netflix há mais ou menos uns 5 anos. E na época eu entrei no time de vendas, eram 3 pessoas, era muito assim,
menor do que a gente é hoje. Hoje somos mais de 30. Caramba, que legal! E vim crescendo dentro dessa carreira de negócios ali, né? Mais na área de negócios, mas no mercado de CLM. E hoje estou responsável pela internacionalização Latam faz 6 meses, mas até então eu estava dentro do time Brasil. Uau, que desafio. E olha como mulheres são maravilhosas. Ela está no cargo há 6 meses e grávida há 6 meses. Então ela está É verdade, né? ela está explorando a América Latina, gerando um bebê, Rodrigo. Fazendo um braço enquanto isso, fazendo um dedo. Galera, Exato. se vocês não entenderam ainda que Levando mulheres governam o levando mundo, chute. vocês não sabem, não conversem comigo no dia de hoje. Isso é verdade. Não, vocês não sabem o quanto que a Olivia já viajou. 6 meses. Pô, se tivesse o passaporte... Passaporte da Exatamente. Olivia é super carimbado. Exatamente. Colômbia, Argentina, Peru, Bolívia, México. México. Pô, uma loucura. Mas assim, o ponto, pessoal, que eu trouxe no início do episódio, que é um ponto que me desperta muito interesse nesse papo com a Vicky, é porque todo mundo sabe, você que acompanha o Anda Pro Jurídico, sabe que a gente fala muito sobre essa nova tendência de utilização do que eles chamam de Alternative Legal Provide Service, que são empresas que oferecem alternativas, não somente alternativa para o auxílio do trabalho jurídico, mas também melhoria naquele trabalho no que tange a eficiência, coisas que, Sim. inclusive, o jurídico não fazia anteriormente. Ou seja, não é só um trabalho alternativo, é também novos trabalhos, uma nova forma de trabalhar. Exato. E a gente aqui no Manda fala muito sobre isso no Brasil. Porque, naturalmente, é a nossa área de atuação. Eu sou uma advogada que atuo majoritariamente com o mercado brasileiro, isso quando eu era in-house, hoje como sócia de escritório. Rodrigo, a mesma coisa, Pedro, a mesma coisa. Então, a gente está olhando muito para esse mercado. E um ponto que me chamou muito a atenção na Vicky é esse ponto de que ela está agora estudando o mercado da América Latina. E a gente sabe que o Brasil, ele é sim, tem se tornado assim um epicentro tecnológico de avanço e desenvolvimento de tecnologia. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, principalmente no que tange ao desenvolvimento de tecnologia aplicado ao universo jurídico. Mas, Vicky, eu queria entender um pouco, e com uma curiosidade muito genuína, agora que você está estudando nos últimos 6 meses esses mercados, o que é que você tem visto em relação às diferenças que existem entre o Brasil e esses outros mercados da América Latina? E sinta-se à vontade para especificar países e o posicionamento de cada um deles. Perfeito. Assim, acho que o primeiro grande curiosidade que eu acho que, enfim, vale compartilhar aqui dentro do meu estudo, e que às vezes a gente não tem essa visão por estar dentro do Brasil e olhar para o Brasil, é como o Brasil é realmente uma potência. Para você, por exemplo, expandir uma empresa dentro da América Latina e conseguir dobrar o tamanho dela, você precisa entrar em todos os países da América Latina para conseguir competir com o tamanho do mercado brasileiro sozinho. Isso é muito relevante, né? Muito. Então, mesmo incluindo o México, que é o segundo maior mercado da América Latina, a gente fica próximo do tamanho do mercado do Brasil. Mas a gente ainda não passa. Isso olhando para as empresas, que é o ICP do Netflix, né? O nosso Ideal Customer Profile. Então, foi algo que me impressionou muito. Eu sabia que seria mais ou menos assim, mas a minha expectativa seria, quando a gente colocar o México na conta, passa o Brasil. Não passa o Brasil. Então, a quantidade de empresas enterprise que a gente chama, né, que são as empresas grandes que a gente tem de indústria, a geração de empregos, de dinheiro que a gente tem nesse país é incrível. Assim, então, acho que vale destacar aqui, porque às vezes a gente está muito dentro dessa caixinha e acha que o Brasil tem todas as dificuldades que tem mesmo, mas é incrível quando a gente compara, assim, sabe? Então, Tem um economista que eu gosto bastante, assim, ele tem uma frase, o Eduardo Janete, ele tem uma frase que eu adoro e eu escutei já há uns 10 anos, eu nem sei se ele ainda fala essa frase, mas eu gosto, tá? Eu ainda falo, Eduardo, que é: o Brasil é maior que o buraco, né? O Brasil, não, de Exatamente. fato. Essa frase é muito boa. É muito boa. A gente tá ali sempre flertando com alguns níveis apocalípticos, mas o Brasil, ele é um mercado consumidor incrível e ele não pode ser ignorado em nenhum aspecto, pode ser. gente. Parece bobeira, mas eu vou te dar um exemplo completamente descolado do que a Vicky tá falando, mas você vai me entender perfeitamente. A Kim Kardashian veio pro Copacabana Palace divulgar uma série dela na sei lá, HBO. É verdade. É verdade. Ela não foi para nenhum outro país. Ela saiu dos Estados Unidos e veio para o Copacabana Palace. Parece que não, mas se você faz uma análise econômica e social, encaixa perfeitamente com o que você está falando agora. Exatamente. E aí eu vou te perguntar, você, tendo essa noção de Brasil, né, que a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente consegue se manter com essa relevância,
Quais são os desafios, cara, da barreira cultural Brasil-Latam? Porque, claro, eu acho que a língua é a principal barreira, mas existem outros aspectos também da própria formação da sociedade deles, né? Assim, e não generalizando, né? Que cada uma tem suas características, claro. Claro, total. Não, Pode chegar um pouquinho mais pra frente o microfone, que eu fiquei um pouquinho preocupado só com... Posso. Fica baixinho. Espero que esteja me ouvindo bem aí. Mas, assim, esse aspecto cultural super relevante, até porque quando a gente olha para os outros países da América Latina, são muitos países, né? A gente tem o Brasil gigantesco e aí a gente tem vários outros países ali que são nossos amigos, nossos vizinhos. E dentro de todos esses países existem as regiões, que é para a gente conseguir entender quais são os países que são mais parecidos culturalmente, a nível profissional. Então, a gente tem a região andina, que o país principal seria a Colômbia, e entra Equador, entra Peru. A gente tem o Cone Sul, que é mais a Argentina e o Chile, e entra o Uruguai também. E aí a gente tem o México como um país completamente separado, porque o aspecto cultural já é diferente. Então, você tem diversas caixinhas que você tem que olhar culturalmente, né? A gente não tá falando de um bloco só, a gente tem o Brasil e a gente tem a América Latina. E aí, se você pega o mexicano, por exemplo, cara, o mexicano, ele tem uma cultura completamente diferente da nossa e completamente diferente da região andina e Cone Sul. Por quê? O mexicano, ele culturalmente, ele tem mais medo de tecnologia. Então, eu fui pra lá, fui entender o mercado, a gente já tem clientes no México, inclusive, então fui presencialmente nesses clientes, entender ali o universo jurídico e as diferenças. E fiquei impressionada de ver que empresas enterprise que são globais, no México, por exemplo, ainda não usam o e-signature, não fazem assinatura digital. Olha Aí você só. fala assim, por que não fazem assinatura digital? Porque não tem o provedor? Não, o provedor é global, eles pagam, Mas culturalmente, a pessoa responsável ali, os representantes legais, não acreditam na validade jurídica, apesar de ter uma legislação que apoie, sabe? Então, é uma mudança muito mais lenta do que a gente vê acontecer no Brasil. O Brasil, a gente está muito à frente quando a gente olha para o mercado jurídico para fins de maturidade. Então, o Brasil, olhando até para o mercado de CLM, do Netflix, a gente já está num momento não só de as empresas estarem utilizando esse tipo de ferramenta para trazer eficiência para o dia a dia, etc. Mas, além disso, a gente está no momento de, eventualmente, substituição. Então, a empresa já sabe, já usou uma ferramenta, ela falou, legal, eu já tive aqui um ganho, mas agora eu quero um ganho ainda maior. Então, eu quero uma ferramenta mais robusta, mais completa, eventualmente que tenha IA, que é um tópico que a gente vem falando muito, né? Uma nova onda dentro do jurídico que a gente tem que olhar mesmo de perto. E aí, tá nesse momento de querer algo mais, de ter mais ganhos e melhorar as ferramentas que já são utilizadas. E quando a gente olha para o mercado brasileiro, um outro tópico de curiosidade bem relevante para a gente ver como o nosso mercado jurídico é bem maduro aqui dentro do Brasil, a quantidade de cargos de legal ops que a gente tem, que representa, né, essa maturidade, é muito disparado, maior do que se você pegar todos esses outros países juntos também. Então, se eu não me engano, no Brasil a gente tem mais de 1.200, alguma coisa, se você buscar no LinkedIn, na base do LinkedIn de Legal Ops. E se você olha para todos esses países, eu acho que você não encontra 300. Caramba! Então, assim, é uma diferença muito grande. Muito grande. Muito grande. E é claro que no Brasil a gente viu esse movimento lá atrás. E a gente continua vendo ele ainda hoje, né? Os gerentes jurídicos já tinham um papel de atuação de legal ops, mas não necessariamente tinham esse cargo, né? Disponível, uma pessoa cadeira alocada. investida somente título, para né? isso. Também. Não, e mais Exato. do que isso, uma cadeira investida só para isso, entendeu? Sim, verdade. Um chapéu exclusivo. Exato. É um movimento que a gente vê acontecendo na América Latina agora. E, de novo, cada país vai ter sua peculiaridade, mas dos eventos que eu já participei recente, na Colômbia, no Peru, no México. Agora a gente estava no evento em Miami essa semana para gerentes jurídicos da Latinoamérica, né? Que foi lá especificamente. Mas olhando para esses eventos, parece que a gente volta 10 anos no Brasil. Entendi. Porque é um momento muito inicial. Eles estão trazendo eficiência para o jurídico agora. É como se fosse a primeira onda, o primeiro movimento, né? Então, é bem diferente do momento que a gente está no Brasil.
E aí, olhando para esses eventos, a gente nem vê tanto a presença do jurídico in-house. A gente vê mais a presença de acadêmica. Então, professores querendo buscar essa inovação. A gente vê a presença de comunidades, né? A gente vê, assim, tem muitas comunidades de advogadas mulheres desses países. E aí, essas comunidades querendo entender o que tem de inovação e mais presentes nesses eventos. Mas ainda um movimento... Então, ou seja, incipiente de jurídico interno. É mais um movimento externo ao meio corporativo do que, de fato, uma demanda das empresas ali buscando, enfim, algum tipo de... Acho que ganho de eficiência fala muito, né? Sobre a adoção de tecnologia, ferramenta de utilização de IA. Isso é bem interessante. E o que é mais interessante ainda é o que é que isso significa para o mercado brasileiro. Porque isso significa alguma coisa para o mercado. Se eu faço essa análise que a gente está... Se você trazer essa análise que a gente está muito mais amadurecido, que a gente está, como você falou, uma década na frente já está muito na frente. Muita coisa, gente. O que é que isso significa para o mercado como um todo? O que significa para o mercado brasileiro das legal techs? Perfeito. Não, assim, para o mercado das legal techs, eu vejo como uma oportunidade muito grande de a gente já começar uma adoção de tecnologia que é mais avançada e que precisa de uma estrutura melhor dentro das empresas. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, que está nesse momento, né? Todo mundo querendo trazer inteligência artificial para dentro do jurídico, entender como que a inteligência artificial efetivamente consegue ajudar, o mercado mais maduro, ele facilita muito, porque você consegue entender as limitações também dessa tecnologia e ter um processo adequado para conseguir utilizar. Porque quando a gente olha para novas tecnologias como a inteligência artificial, a gente vê dois extremos, né? A gente vê aquela pessoa que tem receio mesmo de um medo de ser substituída na sua função. Sim. E a gente tem um outro extremo, eventualmente, da pessoa achar que vai resolver tudo, né? Então, tipo assim, eu acredito demais, eu quero muito e vai resolver tudo. Parei de trabalhar. Então, a gente olha para esses extremos. E quando a gente está olhando para o mercado mais maduro, que nem eu vejo o mercado brasileiro, é claro que a gente vai ter também esses extremos dentro do mercado brasileiro. Mas, de uma forma geral, assim, o que a gente vê, você consegue navegar com mais precisão. Então, você consegue ter projetos melhor executados. E só para... esclarecer um tópico aqui, não que eu ache que a América Latina inteira está 10 anos atrás, é que tem países específicos que estão muito é uma pra média, trás. gente. É uma média, exato. Claro. Mas se a gente olha para o Chile, por exemplo, é um país que já está muito mais evoluído do que os outros, então já tem uma adesão de tecnologia bem maior, até por conta de outros players também no mercado de legal tech que ajudam a trazer essa educação. Então, quanto mais players de legal tech você tem dentro de um país, dentro de um mercado, eles já vieram muitos anos fazendo esse trabalho de educação. E aí isso ajuda aquele país, né, a ter um nível maior de maturidade. Agora, esse movimento que a Netflix vem fazendo é bem interessante e me parece que há um oceano azul ali num mar um pouco agitado, que aí você quer justamente espalhar a palavra da tecnologia e da inovação no mundo do direito, do mundo corporativo. Existem outras possibilidades para negócios, para nichos dentro do universo de legal techs para essa expansão também, do Brasil para a Latam? Você enxerga alguma coisa nesse sentido? Já fez esse mapeamento? Desculpa, só para ver se eu entendi. Se seria a expansão... de empresas brasileiras para a Latam também, assim como a Netflix fez nesse movimento. Total. Não, eu acho que é um movimento, inclusive, necessário. E o Brasil é engraçado, né? Quando a gente olha para os profissionais, e acho que vocês devem ter experiências parecidas, poucas pessoas falam como um segundo idioma o espanhol. Sim. A gente vê muito inglês, né? Assim, dentro do nosso nível profissional. Então, eu acho que essa barreira de língua mesmo, de idioma, faz com que tenha um receio muito grande de ter uma expansão para Latinoamérica, porque é mais fácil você ter uma pessoa que fala inglês. E quando você vai expandir para um outro país, você não pode expandir falando inglês, você tem que expandir falando espanhol, né? Então, isso vai criando essas barreiras. Mas as tecnologias que a gente tem no Brasil, e aí aqui não só falando de CLM, né? Porque a gente está focando bem nessa parte de gestão de contratos. Mas mesmo a VTEX, assim, a VTEX, quando foi expandir com uma plataforma de e-commerce, bombou na América Latina, né? E bomba ainda. Então, a gente, como Brasil e as empresas que a gente tem muito potencial dentro de Latam. E acaba que eu acho que existe um receio muito grande
por ser vários países que você tem que obedecer legislações locais que criam uma burocratização, seria muito mais fácil se fosse um só, né? E você atende tudo e expande. Então, isso também é uma outra dificuldade, mas eu acredito que essa questão dos profissionais no Brasil, de certa forma, focarem mais no inglês, dificulta você contratar pessoas, ter a capacidade ali de adaptação facilitada, né? Porque são pessoas, enfim, difíceis mesmo de encontrar. A gente, nessa expansão, está contratando pessoas locais. Então, você imagina trazer para uma empresa que é brasileira, sempre foi, né? Trazer pessoas locais que não vão falar português, porque já é difícil você contratar uma pessoa de fora. Você vai contratar uma pessoa de fora falando português, é tipo assim, uma agulha no palheiro, né? Coitado do headhunter, né? Que PCC. Coitada da pessoa que participa do processo seletivo, que tem que saber português também, que é super difícil, né? Que pessoa é essa, realmente? Exato. Então, e aí é uma mudança para a empresa. O Netflix está passando por isso agora. Sim. Você fala, legal, a gente vai ter o nosso kickoff presencial e vem todo mundo. Tem que ser ou em inglês ou em espanhol. Então, você tem que fazer uma mudança generalizada na empresa para conseguir absorver esse potencial também, né? Essas pessoas. Então, eu acho que... Eu vejo, de novo, né? Respondendo sua pergunta diretamente, bastante potencial e a gente tem tecnologia suficiente para isso e muito boas para conseguir avançar nesse mercado e ter diferenciais. E tem que ser levado em consideração todas essas questões, né? Para conseguir. Tem várias teorias econômicas que são legais que equiparam o Brasil aos Estados Unidos como dois países que, embora eles estejam, né, continentalmente alocados, fazendo fronteira com alguns outros países, eles em nenhum nível absorvem aquela cultura. O Brasil, ele é esse exemplo de forma assim, acachapante. Se você vê, todos os países que fazem fronteira, a gente não tem troca cultural nenhuma. O Brasil, ele não... né, é uma via de mão dupla. Em nenhum nível há uma troca cultural. Somos absurdamente diferentes. Essa questão da língua que você falou. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu, que é diretor jurídico de uma empresa. E quando ele entrou para essa empresa, ele falou, Natália, você acredita que um dos grandes diferenciais para o meu cargo foi que eu falo espanhol? Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, porque... é difícil você ver diretor jurídico que fala espanhol, sendo que é muito necessário quando você pensa em expandir para os seus vizinhos, né? Dependendo do mercado que você trabalhe. E aí eu achei muito boa essa sua fala, porque é algo que, de fato, a gente nunca falou no Manda. E é muito interessante porque é algo que pode virar objeto de estudo, para virar um diferencial de mercado. Você apresentar o espanhol, principalmente se você quiser, e quase que exclusivamente, se você quiser atuar em empresas, assim. Acho bem relevante esse ponto de atenção. Mas a gente falou um pouquinho da maturidade do mercado da América Latina. E o mercado brasileiro, você acha que ainda tem muito espaço para crescer? Tem muito espaço. E aí aproxima o microfone para falar também. Ah. A pessoa da técnica mandou uma mensagem. Mandou? Só aproximar aqui assim. Mandou. Foi. Então, acho que agora tá bom, né? Não, acho que tá bom. Poxa, tá gente, bom. se vocês não ouviram o que ela falou, sinto muito, foi muito bom. Ficamos só eu e o Rodrigo com ouro aqui. Aumenta o volume aí. Muito bom. Mas no Brasil, sim, existe muito potencial de mercado, até porque o mercado brasileiro é essa potência que não para, né? Então, a gente não para de ver novas empresas surgindo, Sim. novas empresas não só de tecnologia, que são as scale-ups, que a gente vê crescendo muito, mas a gente ainda tem muito mercado de indústria que é tradicional e ainda é relutante à inovação, né? Então, são mercados que a gente continua fazendo essa educação para garantir que vai conseguir ter uma adoção de tecnologia. E, além disso, a gente vem vivendo ondas de mudanças muito grandes dentro das tecnologias que a gente já tem disponível. Então, o que a gente vai ver agora no Brasil, que é um mercado que a gente entende, né, que já tem um nível de adoção de tecnologia mais alto, é justamente como que dentro dessas tecnologias que eu uso, eu consigo trazer ainda mais eficiência, porque agora tem algo novo que se chama inteligência artificial, que muda tudo. Sim. Então, é claro que essas tecnologias já trouxeram um nível de eficiência altíssimo e economias aí gigantes, né? Quando a gente olha até um pouco para os nossos cases, a gente tem empresas que economizaram mais de 2 milhões de reais, né? Com a gente, tá lá disponível no nosso site, enfim. Mas, assim, a ideia é que agora, não só a gente continue fazendo isso, mas consiga dar um salto ainda maior
com o uso de IA. Então, mesmo para quem tem um nível de adoção já alto em um certo país, é um novo movimento que a gente está entrando e que é um oceano azul, né? Para todo mundo testar, para todo mundo explorar. E esse tópico, Natália, que você estava mencionando sobre um diretor jurídico falar em espanhol, eu posso falar até como head dessa área de internacionalização, que a gente vê como um super diferencial. E dentro do mercado brasileiro, é bem difícil você encontrar pessoas que falam espanhol, principalmente no jurídico, né? É mais difícil ainda. Então, para quem eventualmente aí tá buscando, né, se especializar... Importante falar, espanhol não é portunhol, né? Pero que sim, pero que não é isso, né? Exatamente. Então, você buscar esse tipo de habilidade, né, de falar outro idioma como o espanhol é com certeza um diferencial. Quando a gente começou a fazer projetos, que a gente estava até conversando sobre isso antes de começar a gravação do podcast, né? A internacionalização do Netflix, ela começou de forma muito natural alguns anos atrás. Então, a gente tinha os nossos clientes aqui no Brasil, que já tinham atuação em outros países. E aí, como o Brasil já usava uma ferramenta, eles mesmos pediram para começar a usar na Colômbia, na Argentina e em outros países. E aí, quando a gente começou a fazer a implantação nesses outros países, o que a gente percebia? Que, às vezes, o head Latam, que era responsável também pelo Brasil, né? Então, Latam de uma forma geral. Ou ele era, exemplo, colombiano e não falava português, e o time do Brasil não falava espanhol. Ou ele era brasileiro, porque era o país o país principal ali da operação daquela empresa, então o Brasil acaba tendo esse cargo mais de liderança. E ele mesmo também não falava espanhol, falava o portunhol. E aí a gente implementou alguns projetos vendo isso acontecer, né? Então é algo que efetivamente no dia a dia tá faltando no mercado ter essa pessoa que consiga conversar com esses idiomas. Então, isso efetivamente acontece. Assim. Eu particularmente, o meu pai teve experiência na Colômbia, né? Quando ele trabalhava na Michelin. Ele tem fábrica em Bogotá. Ele falava isso. Ele falava que essa barreira para ele falou, cara, eu achava que eu sabia falar espanhol, mas era um grande portunholzão. E aí ele fez a aula, e aí depois ele começou a ver até questões de sotaque, né? Do argentino pro castelhano, do espanhol mesmo, pro colombiano. E realmente é uma barreira. Com o tempo ele acabou pegando a manha. Se aprofundando no espanhol mesmo. E hoje em dia ele fala um espanhol com viés colombiano. Pelas experiências dele lá. E espanhol, gente, é dificílimo, tá? É muito difícil você entender espanhol. Não é uma coisa... Eu acho que tem gente que tem uma noção mais ampla. Ah, não, são línguas semelhantes. Não, é muito difícil você entender. Uma coisa que eu acho válido super a gente falar aqui é que... Embora o nível de maturidade brasileiro para adoção de tecnologia no mercado jurídico seja elevado, e eu acho muito legal trazer essa perspectiva, a gente também tem um mix de feelings e algumas dúvidas em relação a o que é adoção de tecnologia, o que é IA. Por exemplo, o CLM, em regra, e óbvio que você pode e deve falar muito melhor do que eu, ele é uma ferramenta de automação. E aí eu acho que as pessoas confundem um pouco automação, inteligência artificial. Parece que a gente criou um grande bolo, o que é natural, tá, gente? Porque a gente também está amadurecendo. Então, falta muito letramento tecnológico, até para a gente entender ferramentas, o que pode ser aplicado, o que não pode. E aí me pegou você falando, com o IA a gente entra numa outra onda. Então, se antes o CLM ele trazia a eficiência por meio da automação e do controle de toda a cadeia, do início ao fim... O que a inteligência artificial faz nesse processo? Perfeito, ótima pergunta. E assim, obrigada, gente, ó. meu elogio dos 35. Valeu, galera. Muito boa. Não, e a minha perspectiva aqui, olhando um pouco mais de Latam, eu coloco o Brasil como um nível de maturidade altíssimo, porque comparado com o Latam, realmente... Essa pergunta talvez não acontecesse em algum dos países do Latam, né? Não, exato. E assim... Isso não quer dizer que o Brasil não tenha muito a caminhar também, né? Sim. Se você compara com os Estados Unidos, a gente está muito atrás. Então, o mercado jurídico tem muito ainda para caminhar e tem muitas empresas, tem muita parte do mercado que ainda não tem essa educação para adoção de tecnologia dentro do Brasil. É somente comparando ali com o mercado Latam, acaba que o Brasil toma essa projeção realmente para a gente estar na frente. E olhando assim para... Voltando para a sua pergunta, né? Como que IA
pode ajudar de fato e o que é um CLM, como que a gente traz esses tópicos. O CLM é uma ferramenta de automatização de ponta a ponta. Então, vamos olhar para um CLM antes de existir inteligência artificial, né? O que a gente faz, assim? A ideia é cuidar do ciclo inteiro de contratos. Então, a gente vai trazer a automação para a hora da criação. A gente vai ter um workflow ali 100% integrado com as aprovações, a parte de negociação vai ser integrada. Na hora que chegar na assinatura, também vai ser integrado com a plataforma de assinatura eletrônica, né? Então, é justamente trazer eficiência de ponta a ponta, que é o que a WorldCC comenta nos relatórios, que esse trajeto de ponta a ponta, ele perde, em média, mais de 8,5% do valor daquele contrato, ele se perde só nessa parte da gestão. Então, olha que engraçado, né? Você pega os contratos de uma empresa, sei lá, pega a Coca-Cola, pega o valor que eles têm em contrato de um ano, tira 8,5%. E Bizarro, esse né? cálculo é feito mais ou menos com a hora homem que é perdida Isso que eu ia ali? perguntar, qual é esse indicador? O 8,5% ele resulta de quê? Da WorldCC é tudo, de ponta a ponta. Então, desde você ter eventualmente, né, uma criação, é a média, ali manual, ou você perder esse contrato depois e não saber que tinha uma penalidade, aí você tem um custo daquela penalidade. Entendi. Não tá detectado. Exato, você não Entendi. recebe um alerta de uma renovação ou de um aviso prévio, e aí você já sabia que entendi. queria reincidir, perdeu o aviso prévio e agora vai pagar a multa. Então tem um pouco da ausência do controle. Essa toda, média isso. percentual também tem relação com o fato de você não ter controle da memória institucional. Qualquer zica que der ali, você de fato vai estar arcando, entendi, com um valor muito mais alto. Exato, exatamente. Então tem tanto a parte ali do hora homem, tanto do advogado, quanto dos times de vendas, compras que são envolvidos, quanto também esses outros pontos mais de gestão até pós-assinatura. Então, quando a gente olhava para o mundo antes da IA, a gente estava olhando para realmente fazer automatização e aí já gerar muitos ganhos para a empresa ao longo desse processo, né? E economia, de fato, de dinheiro. Então, além de trazer eficiência, segurança, garantir que o contrato vai ser mais standard, vai estar mais padrão ali com a empresa, você ter esse efeito de falar, estou economizando X na receita da empresa, porque agora eu consigo ver todas as minhas multas e etc. Tal. Agora que a IA entra na parada, e aí o que eu acho muito interessante de destacar aqui? O que a gente vê hoje no mercado com IA? Tem muitas empresas que não têm a eficiência sem a IA, vamos dizer assim, né? Desse feijão com arroz. E aí, com a IA, todo mundo fala, não, mas agora eu quero ter IA no meu... Ou seja, galera, você não tá sabendo nem pular na piscina, você quer competir com o Michael Phelps, entendeu? Você não tem um arroz e feijão, tá querendo caviar. É um movimento que a gente sim. tá vendo de fato. E aí, eu acho muito interessante mencionar aqui, se você é uma pessoa do jurídico interno que tá buscando por trazer eficiência, entende o que você precisa resolver de problema. Porque pode ser, de fato, que você precisa de uma IA já direto. Mas pode ser que você precise de um feijão de arroz com arroz que você não precise ainda de uma IA e que as ferramentas vão conseguir te trazer a solução melhor do que a IA ainda. Sim. Porque a IA ainda aluciona... Alucina. Alucina, foi ótimo. Mas eu Alucina muito. Eu achei uma nova palavra bonita. Ainda bem que você corrigiu. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nesse momento. Então, assim, olha para o seu problema para entender qual que é a melhor forma de solução. E, às vezes, não fica tão bitolado em falar que você usa IA. Você tem que resolver o seu problema. Você sente uma pressão para o diretor jurídico, para um tomador de decisão na hora de contratar uma legal tech, que ele sente uma pressão por exemplo, agora é IA, né? Aí o cara tem que chegar assim, não, eu preciso de IA porque eu preciso mostrar que eu estou me antenando para o board que me demanda. Existe essa pressão na sua interface com esses diretores jurídicos, com essa galera que assina? Porque eu sinto um pouco disso. Cara, isso... Tem um momento aqui, meio da Natália, da nossa parceria, que a gente foi no Rio Innovation Week. E estava na moda, o que era? Amo essa história. Qual era a situação? Era do metaverso. Metaverso. E aí a gente sentou numa palestra que o cara estava fornecendo seguro de terrenos no metaverso. Eu acho que eu fui nessa palestra? Eu não sei se nessa palestra Mas específica, mas tinha tanto de metaverso que eu acho que foi isso. Deve ter sido E assim, hoje em dia o metaverso é uma coisa hiper nichada, assim, né? Eu não acho que a IA vai acontecer isso, não. Acho que a IA vai ser uma coisa mais perene, assim, no mercado. Porque todo mundo pode se aproveitar da IA.
Mas, diante desse contexto que você está falando, que as pessoas estão querendo caviar e não feijão com arroz, você acha que isso pode surgir em função dessa necessidade de mostrar serviço para o tomador, para a liderança do diretor jurídico? Total. E a gente vê acontecendo isso todos os dias. Porque o que acontece? Os C-Levels colocam objetivos para a empresa. E esses objetivos, hoje em dia, estão muito relacionados a trazer mais eficiência com o uso de IA. E isso vai cascateando para as metas de cada área. Sim. Então, chega no jurídico, por exemplo, a gente tem que trazer mais eficiência com o IA. E aí, pode ser esse caso que o jurídico não tem um feijão com arroz. E o jurídico fica com aquela responsabilidade do C-Level ter passado para essa área de ter o uso de IA. E aí a pessoa começa a olhar para o mercado, o que tem de IA para o jurídico, e tem um universo de IA para o jurídico. Sim. Tem IA para extração de dados, tem IA para tirar dúvidas com base nas políticas da empresa, tem IA para ajudar no assistente de revisão, né, na parte de revisão. Então tem um universo. Mas se você não consegue... Primeiro, analisar como que você vai trazer eficiência, o que você tem que resolver na sua área do jurídico para trazer eficiência, você cai, cara, no universo que você fala, eu vou contratar aqui qualquer coisa que vai ter uso de IA, vai me trazer eficiência, mas às vezes você não está priorizando o principal que é trazer eficiência para a empresa de fato, para a operação. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. E voltando para o que a Natália perguntou, né? Beleza, e agora? Como é que a gente vai para esse próximo passo que é com o IA, se você já tem ali o feijão com arroz, ou às vezes você não tem, mas o problema que você tem pode ser solucionado via uma funcionalidade de IA. Então, vamos pegar um caso aqui específico. O histórico de contratos que a gente tem, basicamente, as empresas começam a gerar contratos para conseguir reduzir riscos e garantir a qualidade ali, né? Então, o contrato ele surgiu justamente para trazer segurança para ambas as partes. E o que é o contrato? É um conjunto de palavras e cláusulas completamente desestruturado, né? E isso, mesmo quando você olhava para ferramentas de CLM, que tinham todo esse passo a passo, a gente já fazia o mapeamento do que a gente chamava de metadado. Então, a gente já sabia quais eram as partes, qual era o valor do contrato, se tinha uma multa, se não tinha. A gente já tinha uma noção bem melhor do que não ter nada sobre um contrato e trazer esses dados estruturados. Hoje, com a IA, você tem o potencial de olhar para o seu contrato inteiro, para a sua base inteira e conseguir gerenciar os seus principais riscos. Então, é um nível de eficiência absurdo. Então, você conseguir olhar e falar bem assim, caramba, deixa eu olhar aqui, eu sou gerente jurídica, diretora jurídica de uma empresa que assina 200 contratos por mês. Eu preciso trazer eficiência rápido. Deixa eu ver o que eu tenho de dados. Qual que é a cláusula que o meu time mais gasta tempo negociando? Cláusula de limitação de responsabilidade, por exemplo. Eu vou mudar essa cláusula. Porque não faz sentido todos os contratos, 90% dos contratos, tá todo mundo discutindo essa cláusula. Essa cláusula não funciona. Eu vou mudar isso. E você conseguir ter esse olhar tão estratégico e rápido, né? E rápido, é uma outra mudança que você tem de eficiência. Você já conseguia ver muita coisa, mas agora você consegue encontrar exatamente o que vai fazer diferença para virar a chavinha ali e trazer resultados exponenciais. Então, esse é um exemplo, né, do que a IA pode fazer. Mas imagina para a empresa que não tem nada, não tem um feijão com arroz hoje, ela consegue pegar tudo que ela tem de contratos, jogar numa ferramenta que já vai mapear tudo que é relevante para ela. Antigamente você não conseguia fazer isso, você tinha que colocar num Excel para jogar na ferramenta, nanana. E a IA hoje consegue fazer esse saneamento de base, né? Consegue, enfim, com base nas dúvidas repetitivas, já enviar qual que é a resposta ali de uma consulta ao jurídico. Então, você passa para um outro nível, assim, de escalada e de eficiência, né? Com certeza. Eu tava... eu olhei uma pesquisa do MIT que eu até usei para um episódio. E a pesquisa, ela falava... eu estava pesquisando justamente sobre implementação de projetos com inteligência artificial, muito calcada nesse FOMO, nessa necessidade de adoção, que está virando um imperativo. Tem um artigo maneiro sobre isso. Que está virando esse imperativo, mas eu acho até que, enfim, acho que tem outras nuances sobre isso, mas o fato é, para não me alongar. Quando eu fui olhar esse estudo do MIT, ele trazia um dado que, salvo engano, agora depois eu confiro e passo para a Beca botar, que acho que 85%, eu achei um dado muito, muito alto, 85% dos projetos de IA que eram implementados, eles eram ineficientes.
E aí, quando eu vi aquela headline, foi por isso que eu cheguei na pesquisa, eu fui olhar a fundo, eu falei, gente, mas que loucura, como assim? Por que foi ineficiente? Se, porra, a gente tá falando com o auge do potencial de eficiência. E é exatamente, se você vai olhar a pesquisa para conseguir entender razoavelmente, é exatamente por essa razão que você tá falando. Por quê? Você lida com empresas ou estruturas que não têm uma maturidade básica, que não tem os seus dados mapeados, e aí por dados você pode chamar de qualquer tipo de É documento. uma base suja para trabalhar, né? Exato. E aí você quer fazer implementação de IA como se você fosse falar assim, olha, agora olha todos os meus contratos, e aí analisa aí o que é bom, o que é ruim. Como se você estivesse inserindo uma orientação completamente desconexa Exato. e muito pouco orientada para o seu negócio. E aí eu achei muito relevante. E a minha opinião pessoal é que isso é um estágio de maturidade. A gente ainda é muito imaturo para lidar com esse tipo de ferramenta, não só como empresa, mas como ser humano, para fazer essa utilização. E que em algum momento a gente vai. Digamos, a média ponderada, como a gente falou anteriormente, vai ser muito mais fácil implementar e utilizar e ver os reais ganhos. Mas antes a gente tem que ultrapassar o básico, que é uma organização. Que é uma organização Você básica. ter esses processos para conseguir implementar. Exatamente, assim, exatamente. Acho bem... Mas acho que o momento em que a gente ultrapassar isso vai ser um momento completamente disruptivo. E um outro ponto que eu acho válido salientar, para você ver como tudo é conectado, né? Eu sou viciada em ver a conexão da vida. Outro dia eu estava numa live, eu dou aula de comunicação. Outro dia eu estava numa live e me perguntaram qual eu achava que seria a tendência da comunicação... para a comunicação em 2026 e tal. E a coisa que eu falei foi leitura de output de dado. Por que isso é comunicação? Porque se você tem uma IA que pode te oferecer uma leitura de qualquer coisa na sua base contratual, você precisa entender, a partir dos dados que ela gerar, quais são as decisões que você vai tomar. Se você não souber fazer essa leitura dos dados, que esse é o grande ganho atual, aquilo não te traz eficiência nenhuma. Pois é. Se esse gestor jurídico, seja um gerente, seja um diretor, ou seja, enfim, qualquer pessoa que tenha alçado, não conseguir ter um olhar apurado sobre tanto o negócio dele, quanto a estrutura contratual ali, o fluxo contratual que ele tem, se ele não souber fazer esse tipo de pergunta, qual é a cláusula que o meu jurídico perde mais tempo, qual é a cláusula mais negociada, qual é não vai ter efetividade nenhuma. O que adianta eu ter uma grande inteligência artificial que faz uma grande leitura e me gera o melhor dado do mundo se eu não consigo fazer uma leitura de dados e nem tomar uma decisão a Vira partir disso? custo, não vira investimento. Vira palhaçada. Vou chamar de palhaçada, que é o que vira. E essa interpretação, ela não só é importante para você entender os problemas que eventualmente você tem ali dentro da estrutura de contratos, e eu não vou nem falar só o jurídico, porque contratos a gente está pontuando vários departamentos, né? Mas é importante, depois de você fazer essa interpretação, vincular ao objetivo da empresa. Então, se a empresa quer atingir o objetivo X, de todos os problemas que eu tenho aqui, o que eu vou resolver primeiro, né? E conseguir fazer essa priorização, até para você trazer a solução de IA, que são inúmeras. A gente está falando de IA aqui como se fosse, né? Obviamente que tem para várias funcionalidades. Então, para você conseguir implementar um projeto de sucesso, isso é muito interessante. E só para pontuar algo que você me lembrou, e eu acho super legal compartilhar isso aqui, que quando a gente começou a trazer funcionalidades de IA para o Netflix, e foi muito ouvindo nossos clientes, né? O que vocês querem? Enfim, quais são os feedbacks que dá para melhorar? E a gente foi trazendo as funcionalidades. E quando a gente começou a lançar para os nossos clientes usarem, a gente viu que tinham muito medo, mas também que aquelas empresas que tanto queriam não adotaram aquilo tão rápido. E por quê? Por falta de criação dos processos para conseguir ter essa adoção. Então, é um caminho que a gente ainda está vivendo mesmo no Brasil. Porque se a gente tem, exemplo, a gente tem uma funcionalidade lá que a gente tem integração com o Teams, com o Slack, e aí o usuário ele consegue perguntar direto no Teams, no Slack para o Netflix, eu posso tirar férias, sei lá, antes de um ano de empresa? Se você tem
cadastrado a política da empresa, ele já te responde conforme a política da empresa. Mas você precisa ter a política da empresa para alimentar a IA. Você precisa ter esses processos. Pra então você a não- gente viu que, tipo assim... Precisa ter dados para ter uma base de dados, né? Exatamente. Tem informação. Exato. Todo mundo quer tudo muito plug and play É, de IA, sim. mas para você... Uma construção. É uma né? construção. E dependendo ali do que você precisa, assim, você vai ter o trabalho de criar eventualmente essa base. É, né? sobre IA, aqui eu tenho um dado aqui que veio do último relatório do MLabs, né? Que é uma ferramenta que a gente conhece bastante. Que a gente usa, inclusive. aqui no Manda. 59% da geração Z já usa IA. Nós, millennials, somos 56%. Geração X, 47,5%. E os boomers, 31%. Diante desse dado, eu quero trazer, infelizmente, trazer aqui para nossa conclusão de papo aqui, Vicky. Com a sua trajetória, com o que você vê de mercado, que você vê para 26, e também de forma Latinoamérica, o que você enxerga como a tendência e o que uma pessoa precisa para estar inserido num ambiente de tecnologia como você está, né? Numa parte que pode considerar o coração do negócio, né? Que é vendas. Perfeito. Acho que o primeiro ponto, não tenha medo. Não tem porquê. Se a gente tiver medo, a gente vai ficar para trás, porque é a nova realidade, né? Então a gente tem que adotar, a gente tem que utilizar essas tecnologias. E essas gerações que estão vindo aí, elas vêm para balançar. Elas vêm para mudar tudo. Estava conversando isso lá fora. Né? Exatamente. Tanto para fins de aspectos culturais do mercado de trabalho, quanto para fins de adesão de tecnologia. Porque é uma geração que já nasceu com tecnologia, diferente da nossa, que viu essa transformação acontecer. E, enfim, tem todos os receios disso também. Então, assim, tenha curiosidade. Entenda aquela tecnologia e entenda o que faz mais sentido para o seu trabalho. Porque cada vez mais essas tecnologias vão se especializar. E para você conseguir extrair o melhor valor, impacto, enfim, para o que você faz, você precisa entender o que se encaixa melhor ali para você, né? Então, não tenham medo, não vai substituir. E se a gente estiver avançando junto, vai ter sempre espaço. E se tiver né? medo, vai com medo mesmo, né? Vai com Porque medo provavelmente mesmo. Você deve ter um medinho ali na trajetória também, mas faz parte. Tem que se jogar, faz parte, né? Como dizem, é pior você não tomar o risco, né? Um risco maior não tomar o risco do que tomar. Exato. Então, vai... Exatamente. Aí, a zona de conforto, olha, conecta com o que a gente falou no outro episódio. Isso aí vai virar polêmica. Vai virar, a gente bota esse frame dela aí. Porque eu acho que ficar na zona de conforto é bom, se tá dando certo. Quando começa a dar errado, aí tu sai. Mas aí não é mais zona de conforto. Esse que é o meu ponto. Esse que é o ponto, aí você Entendeu? falou. O problema é quando tudo vira regra absoluta. Essa é a minha opinião, mas isso é outro papo, porque eu vou te mandar esse link para você ver esse episódio. Perfeito, Semana que vem combinado. sai, né? Eu vou agradecer a tua participação, Vicky, foi incrível. Acho que a gente tem muito a tratar aí. Esse cenário de expansão das legal techs, pensando na América Latina, é um tema muito interessante. Sem dúvida. E confirma, né, o que a gente vem conversando há tanto tempo com o Daniel, da B2L, com o Paulo Samico também, com todo mundo que está inserido já nesse universo de legal techs, que realmente o Brasil pode ter um protagonismo diferenciado no mercado mundial, né, Nath? Não, sem dúvida, gente. Quando a gente começou o Manda Pro Jurídico, sem nenhuma pretensão de se virar um negócio, a gente nunca imaginou que em algum momento a gente teria uma expansão tão grande de um nicho de mercado, que é de mercado de tecnologia focado para o universo jurídico, que seriam os parceiros do Manda Pro Jurídico. Então, veja só, quando a gente começou um negócio há 3, 4 anos atrás, isso era algo que a gente nem mapeava. E hoje em dia é a nossa realidade. Sim. Então, SDRzinho torando. Ou seja... amadurecemos muito, amadurecemos ainda mais. E eu quero agradecer muito a sua presença, vi que foi muito bom. Um programa, assim, muito esclarecedor. Acho que trouxe dados que a gente nunca tinha trazido aqui. Pontos de discussão muito relevantes. Só agradecer. E agradecer por ter aprendido mais esse dia. Obrigado, isso, Vicky. foi um prazer estar aqui. E aí, trazendo esses pontos que vocês estão falando, eu tive no evento do Clock em Las Vegas 2 anos atrás, junto com o Gui Tosi O Gui Totti tá em todas agora. Tava no Totti. show do Eles comigo lá. Tava na arquibancada. Enfim, lá nesse evento, olha que engraçado, em Las Vegas, super longe pra gente, o Brasil era a segunda maior nação presente depois dos Estados Unidos. Então, assim, olha só. O brasileiro é engajado, né, que gente? O brasileiro é engajado, exatamente. né? A gente representa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, com certeza, somos uma potência. Um prazer estar aqui e falar com vocês e muito bom poder compartilhar um pouco do meu conhecimento aí.
Amamos, Vicky. Então é isso, pessoal. Eu vou agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui. Se você não deixou o like, vou deixar pro final porque eu sou gente boa. Se não deixou o like, deixa o like. Se você está nos conhecendo agora, se inscreva no canal, o Instagram também, @mandaprojurídico.pdc e manda pro Jurídico nas principais plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim. O que você preferir, a gente vai estar lá para você interagir conosco, tá bom? Comenta. Pode me xingar se for o caso. Hoje não tem nada para eu ser xingado, não, mas tudo bem. Pode trazer seu contraponto também, por que não? Por exemplo, a gente argumentar e criar um bate-papo interessante. Certo, pessoal? E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza do que você vai fazer, né? Manda pro Jurídico. Valeu? Um grande abraço e até semana que vem.